Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria estamos aqui mais uma vez, Silvio Franco, para te dar com você uma perícope do Evangelho de hoje, que está em Mateus 24, 42 seguintes. Eu vou ler 42 e 44, porque eu estava agora há pouco, um pouco mais cedo, lendo de novo o Evangelho, e uma reflexão também. Estava tomando café com um amigo agora de manhã na minha casa, e conversávamos sobre família, sobre filhos, e aí então Deus colocou no meu coração uma reflexão, e eu quero partilhar com você. Permita-me partilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou ler o texto que está em Mateus 24, 42, 44. Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria, que o Espírito Santo possa nos fazer ver, através pela palavra, ver o que nós precisamos vigiar na nossa vida. Que a Virgem Maria interceda por nós, nos cubra com o seu manto e possa estar conosco neste momento, intercedendo, para que o ladrão não roube de nós a palavra, para que ela possa produzir frutos em nosso coração. Diz assim então o Evangelho. Jesus nos diz: vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Sabeis, pois, isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu quero partilhar sobre mais versículo 43. Sabei, pois, isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria. Lá em João capítulo 10, Jesus, falando do bom pastor, ele diz do assaltante, que vem para roubar, para matar, para destruir. O assaltante ou ladrão, Jesus lá se referia aos maus pastores, mas também, para fazer uma alusão aqui, aos inimigos de hoje, aos ladrões de hoje da nossa vida. Primeiro, o demônio, que quer também roubar, destruir e matar, e os meios que o demônio usa hoje para matar, destruir, para roubar de nós, para nos roubar de Deus e roubar nossas famílias, nossos filhos, como estamos vivendo nesse tempo de hoje, não é? Com tantos problemas das famílias, tantos problemas. É triste nós vemos hoje tantos casais com problemas, se separando, em crises, ver tantas notícias sobre crianças, adolescentes tentando autoextermínio, com depressão, os consultórios cheios de crianças e adolescentes procurando psicólogos, psiquiatras. Deveriam estar brincando, cheios de vida e de esperança, e no entanto estão cheios de tristeza. Mas como nós estamos vivendo a família hoje? Os casais, os mais jovens, de 20 anos para cá, talvez menos, 15 anos para cá, como é que estamos vivendo a família? Cada vez mais não estamos percebendo que tem alguém querendo roubar a nossa família, que tem alguém querendo destruir o que nós temos como famílias, não é? Como o Senhor construiu e a beleza da família. São Paulo, lá na carta aos Efésios, São Paulo fala da moral da família, e aí então muitos entendem esse texto como algo que rebaixa a mulher, algo que é discriminatório, mas é porque não leem à luz do Espírito Santo e já leem com um certo preconceito, resistência à verdade, aí não querem compreender. São Paulo fala da submissão, do relacionamento de homem e mulher, de marido e esposa, da educação dos filhos, e ele fala de tudo vivência do amor, uma doação de vida, na mulher que tem que submeter o marido ao amor do marido, o marido tem que dar a vida pela mulher. Ou seja, no fundo, o que São Paulo está dizendo é que a relação no matrimônio, no casamento, deve ser uma relação de amor, doação, que doa-se um para o outro, doa-se mutuamente, e os dois doam para os filhos. Então é um lugar onde o amor deve acontecer, onde o diálogo, a fé, a esperança precisa acontecer. Lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 21 em diante, você vai ler Efésios 5, 21 seguintes,
Depois você leia, você vai procurar, você vai se orientar bem também lá. Mas hoje, veja bem, vou falar de algo que vem do meu coração e do dia a dia nosso. Nós vemos o primeiro problema dos pais que deixaram de ser pais de verdade e viraram simplesmente amigos dos filhos ou companheiros ali, ou até infelizmente nem tanto, mas estão distantes. E diz assim: na minha casa meus filhos são bons, estão tranquilos, em casa tudo bem, meus filhos são bons, são amáveis, mas até que ponto que esses filhos são bons? Às vezes os pais não percebem que os filhos são bons e em casa está tudo bem, porque cada um cuida da sua vida. E os filhos fazem o que querem. E os pais têm medo de colocar limites nos filhos. E isso desde pequeno. O pai não quer ver o filho chorar, a filha chorar, não quer problemas e vai crescendo desse jeito. Então, tudo tem uma permissão. Então, o filho faz o que quer, quando quer, e vai crescendo assim. Então, está tudo bem. Porque os pais não querem atrito, não querem conflito com os filhos, não querem dialogar, não querem ouvir o filho, vamos dizer assim, a reação do filho com ele. Então, se o filho quer, faz. Aí é uma paz, aquilo que de Roma, chama parte romana, a paz de Roma. É a paz onde todo mundo faz o que quer, desde que adorasse a César. Não é? Então hoje também é assim. Hoje cada um faz o que quer, como quer, e aí então fica tudo em paz, uma paz de mentira, uma paz que não existe. Não é? Daí então o que acontece? O ladrão entra, o ladrão vai entrando, né? E distrai todo mundo, e cada um cuida das suas coisas e parece ter uma paz, mas não tem. O ladrão quer roubar de forma sorrateira, mas não é bens materiais. O ladrão ao qual Jesus fala não é tão preocupado com a sua televisão, com o seu carro, com o seu dinheiro, não. O ladrão entra, e aqui vamos fazer uma leitura espiritual. O demônio entra com os seus mecanismos para roubar-nos de Deus, porque ele quer roubar valores, roubar fé, roubar esperança, rouba o diálogo, rouba tempo, não é? E aí então ele vai nos roubando de Deus, porque o que ele quer realmente é nos tirar de Deus. O que o demônio quer é destruir nossa família, nos tirar de Deus e roubar nossas almas. É isso que o demônio quer de fato. O que o ladrão quer? O que o demônio quer? Roubar a família dela mesma. E cria um monte de ilusões, um monte de coisas que nós não percebemos. E aí vem outro problema. Os pais de hoje acham educar filho difícil, mas ter filho hoje é muito difícil. Conversando com uma vizinha aqui, e até vou contar a história dela daqui uns dias no canal, um testemunho dela, ela me contava, ela teve, não tenho certeza, parece que foi 10 filhos, não tenho minha memória, mas ela às vezes tinha que sair de madrugada com o filho, ela tinha que deixar alguns filhos em casa e saía com o filho que estava doente para o hospital. Não tinha a 262 ainda, não tinha essa estrada aqui, tudo era apenas trilho onde passavam carroças, cavalos, não tinha carro aqui, onde nós moramos hoje. E daí ela tinha que sair daqui da roça para o hospital. De madrugada ela com o marido, deixando os filhos em casa para cuidar daquele que estava doente. A pé, até o hospital, até a Santa Casa. Isso é difícil. Isso é para dar trabalho. E outros testemunhos nós sabemos, nossos pais antigamente. Todos nós sabemos, conhecemos. E hoje fala que é difícil criar filho, com tanta mordomia, com tanta facilidade que se tem. É outra mentira que o demônio colocou. E o ladrão veio para roubar isso. Para roubar de nós a beleza de ter filhos e de criar filhos, de se doar por eles. Né? E aí então, com essa mentalidade, o demônio recebeu uma outra coisa. Os pais começam a falar perto dos filhos. Filho é difícil mais. Não é assim? Com certeza nós escutamos isso constantemente. Que filho é trabalho, ou então fala assim, filho, não, só um, 2 no máximo. Quando tem 2 já quase vira cabeça, já custa cuidar de 2. Né? Mas quer ter um só, quer trabalho, que é difícil, está tudo muito caro, muito problema. E aí o pai e a mãe não percebem que falando isso do filho, reclamando dos filhos,
reclamando, dizendo que filho dá problema, que filho é difícil, que não quer ter mais nenhum. Falam perto dos filhos e os filhos estão escutando. E o que será que os filhos pensam com isso? O que passa na cabeça de uma criança de 2, 3, 5 anos, 10 anos, ao ouvir os pais falando que filho dá trabalho, que educar filho é difícil demais, que não quer ter mais filhos, só esse que tem, esse 1 ou 2 já basta. Essa criança, esse adolescente, começa a sentir o quê? Rejeição, começa a ver que ele é um problema, começa a ver que os pais dele só querem ele, não quer mais nenhum. Ele até queria ter mais irmãozinho, mas o pai não quer, porque é problema, porque é difícil, dá trabalho, é custoso, está tudo muito caro. E aí as crianças de hoje, por isso, tanta depressão, tanta angústia, tristeza, ou tanto sabe de hoje imperativo, criança imperativa, na verdade ela quer sair fora de pai e de mãe, ela quer distrair. Então ela brinca, ela pula, mas não é muitas vezes não é uma atitude saudável, porque ela sente aquilo que os pais falam o tempo todo, reclamam de filhos. Reclamam que filho dá muito problema, dá muita dor de cabeça. E aí os pais não percebem que são eles que estão provocando isso nos filhos. São eles que estão fazendo que os filhos se sintam rejeitados, que os filhos se sintam tristes, que são mal-vindos, que não é bom criar filhos, dá trabalho, é caro. E aí dá um nó na cabeça das crianças muitas vezes. E aí os consultórios ficam cheios de problemas que os pais continuam fazendo. Continuam fazendo, porque as crianças vão tentando entender isso, vão tentando compreender tudo isso, os problemas que elas são. Aí ficam agitadas, nervosas, cheio de coisas, né? Cheio de coisas. E aí outro problema, qual é o remédio que os pais encontram para os filhos que estão agitados, com problemas, chorosos ou agitados demais? Aí os pais entram com outra coisa, presentes, celulares, notebooks. Aí os pais dão outro problema para os filhos, para tentar sarar, resolver o problema da falta de amor, falta de carinho, falta de presença de pai e de mãe, porque os filhos mais têm hoje é falta de pai e de mãe dentro de casa. Aí os pais tentam suprir esse problema, e aí vão dando tudo que os filhos querem, vão dando coisa para distrair os filhos, e aí pensam que vão resolver os problemas, mas estão produzindo mais problemas. Mais problemas. Porque o filho passa a ficar quieto, porque está no celular. Aí ele fica meia hora, 1 hora, 2 horas no celular, vendo desenho ou sei lá o que. E aí os pais não percebem, quem está educando os seus filhos não é ele, nem o pai, nem a mãe, mas é o celular. O desenho, o artista, o cantor, aquele desenho, aqueles programas que tem hoje no YouTube. Tem alguém por trás produzindo aquilo. E eles passam para o seu filho aquilo que eles querem. Não é aquilo que você acha que deve passar. Passa aquilo que eles querem passar. O que eles pensam de valor, de moral, de fé. Eles produzem o que eles querem e põem na sua casa. O seu filho está ouvindo, vendo isso. Aí depois o pai fala, não sei porque meu filho não me obedece. Aí porque o filho não obedece, o pai não quer brigar com o filho. Pai e mãe não querem ver filho chorar, não querem ver o problema. Continua deixando ele no celular, continua deixando televisão, e assim vai. E não percebe o ladrão que está dentro da própria casa, que é o demônio, que colocando ali meios para roubar pais de filhos, filhos de pais, roubar o marido da esposa, a esposa do marido, vai roubando o tempo, o diálogo, vai roubando tudo. E a família vai criando só com bens materiais, coisas que passam, e os problemas continuam. E nós não percebemos. Mas talvez eu lembre uma história de Dom José Delvino, um bispo que eu tinha muita amizade com ele, gostava, eu sempre conversava. E essa história ele contou até, também num programa de rádio, que ele dizia que, certa vez um casal foi procurar ele com um adolescente que estava com problemas. E o Dom José conhecia o casal, era um casal que era conhecido dele. E o jovem estava entrando para outro caminho, estava adolescente já buscando drogas e tudo. E o Dom José disse que ouviu eles chorando, falando, lamuriando. E o Dom José, como conhecia ele, disse para eles assim: escuta, quais são os filhos de vocês que eu conheço desde pequeno? Para vocês levaram ele?
Lembra que você está ocupado demais? Ocupado com estudo, com trabalho, com sítio, com roça, e vocês esqueceram de colocar esse menino na catequese, esqueceram de levar ele na missa, esqueceram de bater, de rezar um texto com ele, e esqueceram de evangelizar esse menino e dar Deus para eles, e esqueceram de dar vocês para eles, pai e mãe. Agora vocês querem que eu ou a igreja resolva o problema de vocês? Está muito difícil. Quem tem que resolver esse problema é vocês. Posso ajudar, mas se vocês não mudarem o jeito de vocês, não vai adiantar eu querer ajudar vocês. Porque assim, às vezes os pais não percebem que estão deixando de qualquer jeito os filhos e a família, e quando vê os problemas quer arrumar uma solução rápida. Eu vou no bispo, eu vou em alguma pessoa, procuro ajuda e vai resolver. Não vai resolver. Não existe solução fácil para problema difícil, meu irmão e minha irmã. Um filho que estragado durante 15 anos não conserta em 15 dias. É demorado, é sofrido. E o pior, muitas vezes os pais não querem sofrer por causa do problema, né? Bom, aí se cria famílias sem fé, sem oração, sem diálogo, sem tempo, sem valores, valores morais, sem limites e o que é pior, sem referência. Filhos aonde são educados por avós, creche, celulares, brinquedos, não tem referência. Referência dentro da família deve ser pai e mãe. Pai e mãe deve ser, antes de tudo, pai e mãe. Não pode ser amiguinho, nem coleguinha, nem o tiozinho, não. O filho tem que ter sempre o pai como referência, a mãe como referência, de autoridade, de moral. Mas aí os pais não estão em casa. Das 24 horas do dia, passa-se 8, talvez 7 ou 8 dormindo, 7 ou 8 trabalhando, mais umas 4 estudando, ou divertindo, passeando, e para os filhos fica uma ninharia de tempo. Então os filhos não têm referência. E filhos sem referência é problema. É problema. Muitos filhos não sabem quem é obedecer. Não sabem quem é obedecer, não é? Se é os avós, se é a creche, a professora, se é o celular, quem que o filho obedece? Quem que o filho é referência? Ele não tem. Os avós já não sabem também se são avós ou se são pais, porque são avós, mas tem que educar como pais. Aí o avô deixa, o pai não deixa, a mãe não deixa, o que o pai e a mãe deixam, a avó não deixa. A cabeça do filho, como é que fica diante disso? Se seu filho não sabe quem manda nele. Os filhos dele pequenos, 2, 3, 4, 5, 7 anos, não sabem quem é a autoridade sobre eles. Se é os avós, se é os pais, se é o celular, se é aquele casal que faz um programa de YouTube. Afinal, quem que é a referência deles? Não se tem? E aí então, o ladrão está aí. E os pais não estão vigiando. Não tem tempo de vigiar. Porque não percebem nada, porque gasta muito tempo trabalhando, correndo, quando chega em casa faz uma coisa, faz outra, tem que arrumar casa, tem que fazer almoço, fazer janta, não sei o quê, e não tem tempo. Ontem mesmo eu estava vendo minha esposa, ouvindo uma palestra, não lembro de quem era, mas dizia que, parece que era todo filósofo, se não me engano, em que ela dizia que mãe é mãe, mãe conhece os filhos, mãe sabe quando o filho tem algum problema, quando o filho está com alguma angústia, mas isso as mães do passado, porque as de hoje não sabem mais, porque elas não estão com o filho. Como é que vai saber? Não almoça com o filho, não janta com o filho, não passa horas com o filho, como é que vai conhecer o filho? Não conhece mais. Capaz que a avó conhece mais, ou a professora da creche conhece mais. E daí então nós estamos perdendo, o ladrão está roubando, e nós não estamos percebendo. Hoje nós temos muitas mulheres que dizem assim, o meu sonho é ser mãe. Nossa, eu quero ser mãe. Mas quando são mães, não agem como mães. Por quê? Porque já o filho com 4 meses, 5 meses, já põe na creche, os avós têm que olhar, e aí já não... mas você não queria ser mãe? Você não queria ser pai? Mãe e pai tem que gastar tempo, tem que se doar, tem que largar às vezes, um dos dois tem que largar o emprego, tem que largar o emprego. Vive com pouco, mas você não queria ser mãe, você não queria ser pai, então age como um, mas não, é uma ilusão. Tenho filho, e já logo quando passa esses 4 meses, aí, 5 meses que já termina a licença maternidade, aí já arruma a creche, ou os avós, ou a babá,
E aí, quando estão em casa com um filho pequeno, que chega em casa do trabalho cansado, se o filho chora, dá um celular para ele. Eu já vi criança de 6 meses, de 1 ano de idade, com o celular na mão, e o pai põe o celular na frente dele, para distrair. Gente, é triste isso, é muito triste. Os pais de hoje estão ficando, acho, tão doidos. Não querem morrer, não querem perder por causa dos filhos. E perdem os filhos. O ladrão está roubando. E nós não estamos vigiando. Como diz Jesus, nós temos que vigiar. Precisamos vigiar, meu irmão. Um dia eu conversei com uma promotora, uma conhecida minha, e ela disse para mim: Silvio, eu assustei esses dias. Eu tomei a decisão de que vou ter que trabalhar menos. Eu já conversei com meu marido, eu vou reduzir o meu horário de trabalho. Eu falei: por quê? Ela disse: porque eu fui passear com os meus filhos, fui para a praia e sentamos lá. E estávamos, aí eu levei a babá. E quando eu coloquei uma coisa lá no prato para meu filho comer, meu filho tem 4 anos, e quando ele foi comer, ele olhou para a babá com um olhar, tipo assim, perguntando para ela: será que eu posso comer isso? Eu olhei aquilo, ela me dizia. Cheguei em casa e falei com meu marido: vamos mudar nosso ritmo de vida, porque nossos filhos estão nos perdendo como referência, está preferindo a babá. E é isso que acontece, entende? O seu filho talvez não sabe o que obedece. Daqui a pouco você vai ver o seu filho pedindo autorização para os avós fazer as coisas. Aí a filha fica brava: tem que pedir para mim, não é para sua avó não. Ué, mas quem cuida é a avó, quem educa é a avó, então não tem que reclamar. Às vezes os filhos querem respeitar mais as pessoas de fora do que a própria mãe e o pai. E fazer o quê? Quem é culpado disso? O pai e a mãe, que não são vigilantes, não estão sendo pastores. Pastor que dá a vida, pastor que educa, pastor que está disposto. Às vezes o casal trabalha, não, um só trabalha, o outro fica em casa, porque tem que cuidar dos filhos. Nós colocamos filho do mundo para cuidar, mas não querem cuidar, só querem dar à luz, só querem parir. Na verdade, muitas pessoas, mulheres, não querem ser mães, querem parir, mas não querem ser mães. E o ladrão, o demônio, continue roubando, dilacerando nossos lares, nossos jovens, nossas crianças, e cada vez mais crianças, jovens com depressão, com angústia, com tantos problemas. Falo vocês, pais de hoje, acordem. Falo para vocês, avós, não queiram passar a mão na cabeça de filho, de filha, que quer que seja educar um filho, não. Deixe eles se virarem, eles têm que cuidar dos filhos. Vô e vó, tem que ser só vô e vó. Não tem que ser pai e mãe, já criou os seus. Jesus é bem claro, ele fala conosco: temos que vigiar, porque o ladrão está roubando as nossas famílias, nossos filhos, nossos lares. Acorda, precisamos acordar, precisamos voltar para Deus, rezar mais, pedir a luz do Espírito Santo, sabedoria e força para agir certo no nosso casamento, nossos filhos, na nossa casa. Porque o ladrão, o demônio, tem roubado as nossas famílias, infelizmente. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, que Nossa Senhora nos ajude a tomar decisões acertadas na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.